Olá pessoal, parte 3 então, vamos lá no botão salvar, vamos ver como é que foi feita essa encrenca aqui. Rapidamente vamos fazer o seguinte, a última aula eu tinha mostrado aqui, né, o código TXT código, até faltou uma coisa aqui que eu queria deixar mais claro na consulta aqui do SQL, que eu mostrei aqui que precisaria só alterar a tabela clientes, mas na verdade como ele está fazendo uma consulta aqui na tabela clientes, quando o código for igual ao ID, o código aqui, pessoal, se refere ao campo código aqui da tabela clientes, ok? Então ele vai lá, onde ele encontrar um número que for igual ao ID, ele vai retornar o restante dos dados. Então você precisaria alterar também o campo, a tabela clientes e o nome da coluna ali, o cabeçalho da coluna, aonde você está fazendo a seleção dos dados, beleza? Então beleza, vamos lá então direto aqui pro botão salvar aí, que o tempo é curto. Então, o botão salvar, o que esse botão faz aqui então, pessoal? Ele vai fazer a mesmíssima coisa que o botão que executa a consulta, ou seja, vai fazer, declara as variáveis, comando da a consulta, vai para fazer seleção através do SQL para que eu possa adicionar dados. Então eu tenho o comando SQL, tenho o ID vai ser igual ao código. Para armazenar a variável aqui no caso, então eu vou fazer a seleção lá da minha tabela clientes, então o comando SQL que eu uso dessa vez aqui vai ser somente selecionar meu banco de dados, select from tabela clientes, eu vou chamar a rotina que vai conectar conforme explicado antes e vou executar a consulta lá no meu banco de dados para que ele retorne o valor. Só que com essa consulta feita com o meu banco de dados, minha tabela cliente selecionada, eu vou fazer o seguinte, o it consulta, com essa consulta eu vou adicionar dados, então add new. Então esse daqui ele vai abrir lá o meu record set e vai colocar uma instrução aqui para que eu adicione dados através dessa consulta SQL que eu estou executando aqui no meu BD. Ok, pessoal? Então, ao eu adicionar, essa consulta está selecionada e o meu banco está setado, eu adiciono os dados através do ponto fields. Então, o it consulta, ponto addNew, ponto fields. Então, eu vou adicionar nesses campos aqui, lá onde é o código, nome, sobrenome, CPF, RG, etc., conforme consta aqui no cabeçalho da minha tabela, eu vou adicionando o valor que eu tenho do meu código ID, que ele incorporou através da variável aqui. Depois ele vai só pegar lá o do campo txt código, da textbox sobrenome, textbox CPF, assim sucessivamente, até que ele cadastre todos os dados lá no meu BD. Depois que se houver algum erro nessa consulta, ele vai lá pro tratamento de erros, conforme eu expliquei antes. Esse tratamento de erros é um pouco diferente do anterior, eu já vou chegar lá. Mas de qualquer forma, se ele encontrar algum erro aqui durante o cadastramento, ele vai fazer o tratamento de erros e vai lá pro SAI. E depois que ele cadastrou, não havendo erro nenhum, ele vai update, ele vai efetivar essa atualização, atualizando o banco de dados MDB e vai fechar o it aqui. Então aqui ele abre a consulta, adiciona dados, insere os dados dentro do BD. Se houver erro, ele vai para o site. Se não houver erros, ele atualiza o campo do BD lá no arquivo de banco de dados. Ok? Da mesma forma, depois que ele terminou essa inserção de dados, ele vai ter que fechar essa consulta e fechar o banco de dados. Então aqui eu coloco consulta close e banco close, que ele fecha a consulta, desconecta o banco de dados e vai exibir a mensagem aqui de dados inseridos com sucesso, numa janelinha aí de uma mensagem box. Vai limpar os dados, limpar campos, vai executar aquela macro que eu mostrei anteriormente ali, que limpa os campos, e vai sair da rotina, porque senão ele vai executar o erro aqui direto. Então, se ocorrer o erro lá em cima, ele vem para cá e vai executar o erro. E aqui é onde eu coloco aquela questão da chave primária. Se acontecer
de o erro ser duplicação de chave primária, que se refere a esse erro 3022 aqui, ele vai exibir a mensagem de que o código ID, conforme eu tinha mostrado já lá na aula anterior que o código 3 estava cadastrado, então ele vai mostrar lá que o código ID já foi cadastrado e vai dizer que o registro não vai ser salvo e executa o término da rotina por aqui mesmo para que o código não siga em frente. Caso ocorra qualquer outro tipo de erro aí, imprevisto, ou você digitou letra onde era número, um espaço onde era um campo que não podia ter, precisaria conter valores, então pode ser vários tipos de erro. Então ele vai abrir a mensagem de box aqui e vai dizer que ocorreu um erro. Qual erro? Eu não sei. Então ele vai colocar aqui concatenando a mensagem de erro, o número do erro e a descrição desse erro na sequência. E daí vai pedir para contate o desenvolvedor para que informe essa ocorrência aí, para que ele saiba te explicar, ou que você saiba explicar, no caso é você que está montando, né, esse código, para que você possa explicar o que está acontecendo aí de erro nesse formulário. Daí vai limpar os campos, vai desconectar do teu banco de dados e vai abandonar essa rotina aqui e vai eliminar, vai acabar com esse código aqui no erro. Então aqui ele cadastra e se houver erro ele dá mensagem de erro de duplicação de índice, ou ele vai dar a mensagem de erro caso ocorra algum outro erro. Então esse aqui matamos o botão salvar e depois a gente vai para o botão editar. A questão de editar vai funcionar da mesma forma que eu montei o código ali para o botão de salvar, só que ele vai o comando SQL vai ser daquela mesma forma. Ele vai editar, ele vai ter que editar algum valor previamente selecionado, e para que ele saiba qual valor que foi selecionado, eu tenho que selecionar ele lá da minha tabela clientes, onde o código aqui seja igual a um valor do meu ID. Ele localizando esse valor do meu ID lá, eu posso conectar o meu banco de dados e executar essa consulta para que ele retorne os valores referentes ao comando SQL. Ele retornando esse comando SQL aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir o record set, lá vai fazer uma consulta.edit. Você pode ver que no código anterior aqui do salvar, ele usava consulta.addnew. Aqui eu vou fazer o consulta.edit, que é para eu editar algum dado já selecionado. Então, como os dados estão na tela e ele sabe o ID, eu só vou fazer o repasse dessas informações para os campos que eu tenho lá da minha consulta nome, sobrenome, CPF, RG. Então vai pegar essa consulta nome, por exemplo, aqui, eu altero o nome, consulta nome, e vai pegar o valor que eu digitei lá na minha coluna, na minha text box respectiva. Então vai atualizar esse campo selecionado através do ID lá no meu record set, lá no meu banco de dados. E depois que ele executou essa reposição de valores lá no meu banco de dados, atualizando os valores dos campos, ele vai atualizar consulta.update da mesma forma para atualizar os dados lá e efetivar essa alteração, e vai dar a mensagem de que os dados foram alterados com sucesso, desconectando do banco de dados e limpando os campos. Então esse daqui é o código responsável por eu editar um valor previamente selecionado aqui no formulário dentro do meu banco de dados em Access. E o excluir funciona da mesma forma. A única coisa é que eu vou estar executando o comando aqui de consulta.delete. Então ele vai executar a mesma instrução SQL aqui para localizar o registro lá na minha tabela clientes, vai conectar o banco de dados, vai executar essa consulta para eu ter esse record set selecionado, para ele saber quais dados vão ser excluídos. Então, como eu já selecionei, eu coloquei aqui também uma mensagem de erro aqui para confirmar. Então ele já selecionou o dado, ele já sabe a informação que ele precisa excluir, mas antes disso eu coloco uma mensagem aqui para confirmar que você vai excluir esse registro. Então a resposta vai ser uma caixa de texto em que você está prestes a excluir o registro selecionado. Confirma, então é o VB Question, propriedade VB Question, yes ou no. Então o nome da caixa aqui é rótulo exclusão. Então se a resposta essa mensagem box for sim,
Então ele vai abrir o record set lá, então ele vai usar o consulta que já foi feita e vai deletar esse registro do teu banco de dados. E vai mostrar a mensagem de que foi excluído com sucesso e vai chamar a macro desconecta. Essa informação é se você digitar sim, quero excluir. Caso você não queira excluir, ele não vai fazer nada, ele só vai desconectar o banco de dados e vai executar um exit sub aqui para abandonar a rotina e pular fora do teu código. Então aqui dessa forma você já tem as três informações, os três comandos aí para manipulação de banco de dados, que é o recuperar as informações do banco de dados através da atualização de um campo after update de um textbox, você salvar esse registro, editar o registro e excluir o mesmo registro, de um banco de dados em VBA. Aqui no novo, o botão novo, eu apenas coloquei para ele limpar os campos e deixar a questão de habilitado somente o botão de salvar, excluir e editar não está habilitado depois que você aperta o novo. Por aquelas razões lógicas que eu já expliquei anteriormente. Se você está abrindo um registro para salvar, você não pode excluir nem editar porque ele não existe ainda. E o botão fechar é apenas então somente um load me para que ele feche o formulário. Então pessoal, aqui é uma maneira simples aí que eu achei para explicar funcionamento de um banco de dados dentro de um outro programa aí, que é no caso o Visual Basic, que no caso o Axis. Então é uma maneira tranquila, rápida aí de você configurar, pegar o código e entender ele e montar ele de acordo com as suas necessidades. Aí tem um programa que você pode ter várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo nesses formulários aí. E nos próximos vídeos aí na sequência, eu vou colocar aí para trabalhar com listbox e com listview. Então você vai ter os dados lá no teu banco de dados e vai poder estar trazendo esses dados aí para uma caixa de listagem ou para uma list view para estar manipulando esses dados aí também de uma forma mais visual aí, que fique mais fácil de trabalhar. Então pessoal, nessa sequência de videoaulas apenas para ensinar como manipular dados de banco de dados externo aí está concluída. Então fico à disposição aí para dúvidas, questionamentos e sugestões. Valeu pessoal, até mais!